Bom dia, família da XN Brasil, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Herbert Bastidas. Marcos teve alguma dificuldade com o áudio aí, mas como estamos hoje para podermos apresentar a cultura da XN, então eu vou estar apresentando para vocês, tá, um pouco daquilo que a DXN significa ou representa para todos nós, tá? Estava aproveitando para que a gente possa estar compartilhando este link com outras pessoas, né, com seus grupos, equipes, pessoas que normalmente vêm para a DXN e ainda não conhecem um pouco a respeito da empresa, o que a empresa significa, o que a empresa representa, e a ideia é que neste treinamento a gente possa falar com novos distribuidores ou com distribuidor que já faz parte da DXN e possa entender um pouco a respeito da empresa DXN, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a cultura DXN, tá? Você consegue liberar, Marcos, o slide aí, por favor, para que a gente possa visualizar a nossa apresentação? Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, então, vamos falar a respeito da DXN, a cultura DXN, tá? Em primeiro lugar, todo mundo já quando vê essa logomarca e essa foto, já sabem que estamos falando do criador, né, do fundador da DXN, o nosso Datuk Lin Xiaojin, né, para o qual vamos aplaudir esse grande guerreiro, essa pessoa fantástica que através da iniciativa dele, hoje milhares de pessoas no mundo são muito favorecidas e são muito gratas a esta atitude de ter construído um negócio com uma que trouxe prosperidade para muitas pessoas, tá? Então, ele é o Dr. Lin, e a cultura consiste nos valores, lembra muito bem dessa palavra, valores, princípios, crenças, filosofia e conceitos essenciais da DXN, tá? Normalmente, em qualquer outra empresa ou qualquer outra corporação, você não é dispensado da empresa por causa que você apenas fez algum procedimento equivocado. Não, erros e equívocos são humanos. Mas, normalmente, quando você não se adapta a uma cultura, você não está dentro dos valores, dentro dos princípios de uma empresa, você não soma. Normalmente, você mais atrapalha e prejudica, entendeu? Então, por isso que nós queremos que você entenda qual que é a cultura da DXN, para que todos nós trabalhemos numa mesma sintonia e todos possamos crescer assim num mesmo pensamento, tá? E esta filosofia, esta mentalidade, essa cultura foi criada pelo Dr. Lin e ela é a parte fundamental, é a espinha dorsal da DXN, tá? Uma das questões que nós destacamos aí, que é a chave principal para que você que está na DXN se torne milionário. Lembre-se, não é que você representa uma empresa, não é que você vai representar a DXN, não. Você tem que trazer a DXN para você, ou seja, você é DXN e DXN é você, entendeu? Quando você está em algum lugar, está em alguma casa, você está representando a DXN. Quando você está no mercado, você está representando a DXN. Quando você está em qualquer lugar, no transporte público, no carro, você está representando a DXN. Então, tudo que você fizer está refletindo a DXN. Por isso que é importante que a gente entenda que tudo aquilo que eu faço como líder, ele vai se duplicar, tá? E nós precisamos duplicar o quê? A cultura da DXN, ok? Lembra que a visão da DXN é promover saúde, promover riqueza, prosperidade e, em consequência, a felicidade, que é a realização dos sonhos. Essa mentalidade, essa declaração dessa visão é feita diretamente pelo Datuk Dr. Lin Xiaojin. E essa declaração é muito importante, porque, logicamente, que a gente vai promover saúde e isso deve ser confiável, tá? E, realmente, essa confiança vem porque a DXN promove somente produtos de altíssima qualidade que faz e traz benefício para os nossos organismos e é acessível, produtos que antigamente eram somente acessíveis à realeza, acessíveis a pessoas da alta elite, hoje em dia está acessível também para qualquer pessoa que queira se beneficiar disso, né? E a saúde tem que promover
também uma saúde constante e duradoura, ou seja, estamos cultivando em nós uma vida saudável para a posteridade também. E a riqueza, dentro daquela visão de promover saúde, riqueza e felicidade, a riqueza deve ser suficiente para realizar seus sonhos, né? Senão, é apenas um salário que vai te ajudar a pagar as contas. Mas ela tem que ser suficiente, o que te traz uma liberdade financeira para que você possa conseguir realizar seus sonhos. Apenas não pode ser apenas um dinheiro que entra para pagar as contas. Tem que ser alguma coisa a mais para que você consiga investir, crescer, prosperar, né? E essa prosperidade não pode vir no momento e chegou e já estou próspero e pronto, e acabou. E agora? E o dia seguinte? E o ano seguinte? E as gerações depois? Não, ela tem que ser duradoura. E a DXN promove tudo isso, tá? O que te dá uma sensação de tranquilidade, o que te dá momentos de felicidade que tem que ser compartilhado com aqueles que estão ao seu redor. Logicamente, ao redor, mais próximo de você está a sua família, mais próximos estão os parentes, mais próximos são aqueles próximos que estão aí na sua vizinhança e aqueles com quem você transita no dia a dia, né? Então, a prosperidade que chega a você, ela em algum momento vai transbordar, e é isso que nós desejamos, que você transborde solidariedade para outras pessoas, ok? E este negócio da DXN é muito interessante. Não é o Herbert que está dizendo, não é o João, a Maria que está contando essa história. Não. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que o tamanho do mercado global de produtos à base de plantas, o mercado de ervas, né, seja isso um pronóstico que foi batido essa meta nos anos 2000. Estimava-se que era 8 bilhões de faturamento no ano de 2000. Essa meta também foi superada no ano de 2008 de 15,7 bilhões de dólares, né, que esse mercado estaria movimentando. E a estimativa ainda é muito crescente, né? Hoje estamos em 2026 e percebemos já que a grande maioria do público procura produtos à base de plantas, produtos saudáveis, quanto mais orgânicos, muito melhor. E esse mercado está em ascendência crescente, que até 2050 ela praticamente vai bater aí a meta de 50 trilhões de faturamento por ano, um mercado que está em extrema ascensão, né? E um mercado onde a DXN se encaixa e faz parte desse mercado de crescimento. Vamos aplaudir a DXN porque ela está no momento certo, na época certa e no viés certo, né? E a filosofia da DXN, isto é muito importante, tá? Dentro da filosofia nos ensina a sermos determinados. Tem algumas palavras aí, eka minda, eka naga, eka passar, né, que fazem parte da construção dessa filosofia, que é principalmente na determinação, tá? A pessoa determinada, a DXN sempre vai ser construída com pessoas determinadas. A determinação faz parte dessa cultura de uma pessoa que não olha para trás, não recua. Aos poucos você vai entender melhor. E também um dragão, no sentido de a filosofia oriental, né? De ser uma coisa grandiosa, de ser uma coisa próspera, de ser uma coisa prodigiosa, sabe? Nessa mentalidade, que também daqui a pouco você vai entender melhor. E o mundo, um mercado, porque não há barreiras para crescer. Você não tem obstáculos aonde você possa se expandir. Aos poucos, você vai entender muito melhor, tá? Em questão de determinação, é que você não pode olhar para a esquerda, não olha para a direita, mantenha-se sempre focado. Em outras palavras, evite distração. Coloca nos comentários aí. Eu que estou na DXN, tenho que evitar a distração de tentar fazer outras coisas que me afastem da visão principal da DXN, tá? Então, seja determinado e focado, ok? Você tem que estar determinado no foco que está seu objetivo. Se você, em algum momento, perceber que está se desviando um pouco do foco, você vai perceber e você vai, nesse momento, diagnosticar que isso está se convertendo numa distração que está impedindo de você chegar mais rápido no seu objetivo. Então, fique com a DXN o tempo suficiente. Há pessoas que já na primeira dificuldade
pessoas que já desistem. No primeiro obstáculo, já desistem, sabe? No primeiro não que alguém diz, já desiste. Não, você tem que ser uma pessoa determinada. Você está na melhor empresa, você está no melhor negócio, você está na melhor época de um mercado em crescimento, então fique e permaneça. Você vai ver o resultado com o tempo, fica o tempo necessário, né? E o tempo necessário, você vai entender aqui nos próximos slides por que você tem que ficar na DXN. E qual é o tempo que a DXN vai te dar resultados muito prósperos, ok? Agora, nós estamos iniciando na DXN, ou você está iniciando na DXN. Então, você dá valor a estes inícios, porque em outros países a DXN está muito maior. Mas, principalmente, quando eu vejo um mercado onde não há competência, onde está nascendo, eu falo, poxa, que bom que eu cheguei aqui. Um ditado brasileiro que diz, quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? Então, valorize esses inícios, mesmo com todas as objeções ou todas as dificuldades que inicialmente a gente percebe na construção do negócio, fique na DXN, porque ela, a médio e longo prazo, você vai ver os resultados maravilhosos que ela vai trazer para você, ok? E quando a gente fala de um dragão, de uma coisa grandiosa, de uma coisa, né, maravilhosa, estamos falando da DXN. E a empresa DXN é tida no Oriente como um dragão, que seria uma empresa completa, uma empresa integral. Porque a DXN, ela não é uma empresa que apenas coloca a sua logomarca no rótulo dos produtos e vai vendendo produtos fabricados por terceiros. Não. A DXN, ela não somente fabrica, ela não somente faz o processo de fábricas, mas a DXN, ela cultiva seus produtos. Por isso que é muito importante, quando falamos da DXN, nós damos realmente uma garantia de que os produtos têm altíssima qualidade, porque a gente não compra o Ganoderma ou espirulina de terceiros, nós cultivamos, a DXN cultiva esses produtos e ela tem fábricas próprias que têm certificação TGA, GMP, ISO e diversas certificações que mostram que os produtos realmente são muito higienizados, muito limpos, têm todas as características e não são adicionados nenhum tipo de compostos químicos que vão prejudicar a organicidade desses produtos, e a DXN está encarregada da própria distribuição também. Por isso que a gente fala que a DXN é uma grandiosidade de empresa e uma empresa completa, uma empresa integral, ok? E também, quando a gente fala daquela filosofia de um mundo, um mercado, é porque a DXN está em milhares de lugares pelo mundo, milhares de cidades espalhadas pelo mundo. Pensa em uma cidade onde você tem um amigo. Pensa na cidade ou no país onde você tem um parente. Pensa num país aqui próximo, onde você tem vários parentes. Pensa em outros continentes. Pensa na Europa, na África, pensa na Ásia, né? Em todos esses lugares, em todos os continentes, há uma unidade da DXN, há distribuidores da DXN, onde vão poder comprar os seus produtos. Então, lembra, você está dentro de uma empresa que tem uma expansão internacional no qual você está fazendo parte e você pode ainda prospectar pessoas do mundo todo. Então, bem-vindo a essa maravilhosa empresa internacional que te dá a chance de você fazer negócios internacionais construindo equipes por todo o mundo, ok? E a DXN, ela tem esta missão, ó, a missão 3 em 1, que é, na verdade, somos 3 em 1. Somos únicos, tanto o distribuidor, né, um distribuidor que é aquela pessoa que se registra na DXN e vem a ser distribuidor com os benefícios de distribuidor, que o distribuidor registrado na DXN, ele compra os produtos com desconto, tá? Baita desconto, paga muito menos, ok? E também o centro de serviços, o centro de distribuição, que são nomeados em alguns países também, eles são os locais onde você comprará com originalidade, com nota fiscal, vão lançar seus pontos, né? Por isso que nós recomendamos que você compre em centros de serviços autorizados, ok? Compre esses produtos
em centros de serviços autorizados, que aqui no Brasil já temos uns 11, né? Esperamos termos muito mais ainda, pelo menos um por cidade, ok? Tanto a gestão, tá? Que normalmente são conhecidos como a gerência, né? O senhor Ravi, o Marcos, o Christian e toda a equipe lá que está na Avenida Paulista, todos estamos trabalhando numa sintonia, numa sincronia para fazer com que isso aconteça aqui no Brasil. Então, nós somos contribuidores, tanto dos distribuidores, quanto do centro de serviço, quanto da equipe da gestão. Então, não existe uma divergência ou separação entre eles. Todos estamos focados na mesma missão, ok? E uma recomendação que faz parte da cultura da DXN, olha, sempre você vai começar do pequeno. Por quê? Porque você vai, à medida do possível, ir crescendo constantemente, dependendo do seu foco. Então, tenha coragem de sonhar alto. Sim, sabe aqueles sonhos que parecem que são inatingíveis? Tenha coragem de sonhar, tá? Eu sei que ao início temos medo de sonharmos com coisas que parecem muito distantes, porque isso talvez uma mentalidade construída pela escassez que nós vivemos. Mas tenha certeza que a DXN traz a possibilidade de você sonhar alto, 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 tá? Quem teve a chance, por exemplo, hoje em dia nós vemos de pessoas que já chegaram até o topo, né? Que chegaram a embaixadores coroados, que é o último estágio do plano de carreira da DXN, e hoje tem milhares de pessoas, né? Budiman Salim, Ramiro Calle, e diversas outras pessoas a quem nós conhecemos, e essas pessoas, sabe o que elas falam quando olham para a gente? E você, primeiramente, percebe que eles estão viajando por diversos países, tem não uma casa, tem mansões como residência, tem diversos outros tipos de empreendimentos, tem um patrimônio riquíssimo, trocam de carro o tempo inteiro, os melhores carros, maiores, enfim, eles vivem essa vida. E às vezes, para nós, pessoas simples, mortais, como a gente fala, né? Talvez é muito difícil pensar que um dia podemos chegar lá. Mas atreva-se a sonhar com a DXN, porque a DXN, sim, ela possibilita que você consiga atingir esses patamares, tá, com o seu foco bem determinado, tá? Você vai... A sugestão da filosofia da DXN é: tenha coragem para sonhar alto. Trabalhe muito duro para alcançar o sonho. Dedique-se, se esforce, né? Tenha esse poder de submissão. Poder de submissão é se colocar dentro da missão. O poder de submissão não é que vou deixar que as pessoas me chicoteiem. Não é essa. O poder de submissão é que eu tenho que me colocar junto com essa direção, sabe? Estar dentro da missão de crescimento na DXN. Uma recomendação que a gente fala para as pessoas: não comprar posição, porque há quem venha com um alto investimento e ela quer chegar logo já para começar o primeiro dia como agente estrela. Pode ser bom, sim, mas a DXN não te paga tanto por posição, te paga por performance. Então, consulte isso com o seu patrocinador, tá? E o mais importante é que você cresça, a cada passo que você dá, você vai perceber o quanto é importante para seu amadurecimento, principalmente como líder, principalmente como alguém que vai estar gerindo, ou melhor dito, fazendo a gestão de equipe, direcionando a equipe. Então, a gente, no meio do crescimento, a gente tem um desenvolvimento pessoal, que é muito importante quando você vai estar liderando pessoas. Então, é importante que você não compre posição, que você cresça na medida que você vai fazendo essa sua rede de relacionamento, e você vai ver como que é importante, será muito importante. Ninguém que nasce vai para a faculdade sem antes ter ido para a primária, né? Para os ensinos primários, ensinos fundamentais. Ninguém faz um doutorado sem ter terminado, no mínimo, o segundo colegial, né? Ninguém. Então, lembre-se, todas as etapas são importantes. E por quê? Porque tornar-se milionário na DXN é apenas um jogo de estatística. Ou seja, se você está determinado, se você começa na DXN, se você não desiste da DXN, se você se mantém pelo tempo certo,
tornar-se milionário vai ser uma consequência natural, porque toda pessoa que continuou seguindo a filosofia, a mentalidade, a cultura da DGCN, hoje em dia, ela vive uma liberdade financeira, ok? É isso que a DGCN te propicia, né? E a prática de zero engrenagem, né? Qual que é a ideia? Para mim, dá a ideia de não estar aprisionado a alguma coisa que possa me prender e possa prejudicar o meu crescimento, a minha performance, que me atrapalha a minha performance, sabe? Não gastar mais do que você ganha. Normalmente, isso é prática de simplesmente educação financeira. Eu não posso gastar aquilo que eu não tenho, senão você vai se prejudicar. Então, sempre mantenha isso daqui, esta mentalidade, para você ser uma pessoa próspera. Se você está acostumado a receber, ou você tem uma receita de 5 mil e você gasta 6, você precisa reeducar a sua vida financeira, tá? E você tem que estar muito inteirado. Por que fazer isso, Herbert? Porque estas coisas que você vai começar a lapidar na sua vida é aquilo que vai te levar a uma prosperidade. Então, entenda isso. Faça parte da sua cultura não gastar mais do que você ganha. Também, outra recomendação muito importante da cultura da GCN é não permita que as pessoas lhe devam. Não faça devedores. Sabe, às vezes é melhor praticar generosidade com alguém necessitado do que em algum momento isso começar a prejudicar o seu crescimento e prejudicar a confiança, porque em algum momento essas picuinhas podem gerar grandes canyons, né? Grandes arestas, que não vai ser muito bacana, tá bom? Então, às vezes, muita gente perde sócios, perde amigos por causa dessas questões. Outro ponto importante que não permita estoque negativo, ou seja, nunca deixe faltar produto na sua mão, porque estamos falando de um negócio que sempre precisa ter uma sacola de café na mochila, um produto na mochila, sempre. Nunca fique sem estoque. Na sua casa, sabe, com os seus prospectos, nunca. Sempre tenha produtos para poder estar promovendo este seu negócio. E outro ponto importante, nunca seja devedor. Não deva às pessoas, tá? Considere isto como um conselho muito prático, para que você não fique amarrado a nada, para que você possa deslizar dentro do seu projeto tranquilamente, sem estar tendo alguns problemas aí no percurso, tá bom? Outro ponto importante, olha, né, tá? Que você tem que ter um perfil sólido, tá? Sem extravagâncias, né? Sem, como diz aqui o pessoal, né? Sem mostrar que você tem muito dinheiro, mostrar aquilo que você não é, sabe? Desperdiçando dinheiro somente para lacrar, como o pessoal fala, né? É muito complicado. Isso daí não deveria nem ser parte da cogitação da possibilidade de mostrar aquilo que você não é, sabe? De gastar mais do que você é. No conselho anterior é que você não gaste mais do que você ganha. Entenderam? Então, para quê? Não adianta mostrar... porque aí você está fazendo coisas apenas para agradar os outros, para que os outros vejam, para que os outros aplaudam, e isso daí não traz nenhum crescimento. Então, não tenha extravagância, não desperdice dinheiro, não perca tempo. O mais valioso que você tem é o seu tempo. Tanto assim que tem muita gente que vende seu tempo por dinheiro, né? Mas então o tempo é muito valioso, não perca seu tempo. E garanta o maior bônus todo mês para levar para casa. Se você receber um X valor este mês de bônus, fique feliz, porque você percebe que o negócio funciona. Só que se esmere para que no próximo mês esse X seja X e 25% a mais, X e 50% a mais, ou 2X, ou 3X, entendeu? Então, sempre esteja procurando crescer e levando maior bônus para casa, tá bom? Esse é um perfil sólido de alguém que vai viver o incrível na DXN, ok? E sempre pense positivo e sempre pense em ser o melhor. Olha que bacana, que faz parte da filosofia da DXN. Você não é uma pessoa inferior,
tá? E você tem sim capacidade de crescer tanto quanto os outros. Todos que estão aqui nos escutando ou nos vendo têm olhos, têm bocas, têm mão, têm tudo, né? Todos têm as mesmas características, têm a mesma anatomia, né? Então, todos nós estamos abençoados com as mesmas ferramentas que um outro tem, sabemos nos comunicar, então você pode sim crescer muito mais, tá? E a recomendação é que você não se equipare às demais pessoas. Pelo contrário, você sempre seja o melhor, seja e trabalhe com excelência. Então, esforce-se, não para ser mais um mercado, mais uma pessoa do mercado, não. Esforce-se para que você seja a referência do mercado. Esforce-se para você ser o líder do mercado, sabe? Quando eles pensam em um líder, olhe para você. Quando pensam em alguém que possa ser de referência, servir de exemplo, que seja você essa pessoa. Esforce-se sempre para ser o número um. A cultura da DXN não conhece limites. Qual que é o limite na DXN? Não tem. Quanto que eu quero ganhar da DXN? Não tem limites, não tem um teto, como no funcionalismo público ou numa empresa que você vai trabalhar como CLT. Na DXN, não. Na DXN, você pode crescer à vontade, não tem limites, tanto financeiramente, como pessoa, como time, né? Quantas pessoas fazem parte do seu time? Ah, você tem somente para crescer até 1.000 pessoas, até 2.000. Não, a gente conhece hoje em dia Budiman Salim, que tem mais de 8 milhões de pessoas no time dele, entendeu? E você, quanto pode crescer? Quer crescer com 10 milhões? Coloque 10 milhões no seu time. Então, a cultura da DXN não te coloca limites e quem faz parte da DXN não tem que andar com limites. Você pode crescer até onde você quiser. A DXN trata os problemas como desafios. Lembre-se, sempre haverão problemas, né? Sempre teremos problemas. Mas tome esses problemas não como motivos para te derrotarem, como motivos para te levar para trás, como motivos para retroceder. Não. Tome esses problemas como desafios para crescer. Todos os problemas são desafios para crescer. A tua pergunta, quando você vê um desafio, vê um problema, agora diz a ela, olha, se o problema veio para aqui, agora eu tenho que procurar a forma de resolver esse problema. Sabe? É difícil, sim, mas com certeza vai te dar possibilidade de crescimento, tá? Então, tome como desafios. E vou te dizer uma coisa, se você pode superar qualquer adversidade que vier, você tem condições, você tem capacidade, então, chora se for necessário, no dia seguinte eu tenho certeza que você vai acordar com uma mentalidade diferente, com um dia diferente, com uma ideia diferente. Sabe? Porque, olha, eu sei que você consegue, tá? Todos nós temos capacidade. E vocês já devem ter passado por N adversidades, sabe? Né? Mas eu sei que você pode. Confia. Fale para você mesmo, eu posso, né? Eu posso. Se você consegue, pense positivo. E em outros momentos, quando você fala que você já não consegue, segura das mãos de Deus e vá, que vai dar certo. Com a ajuda de Deus, a gente consegue tudo, tá bom? A DXN trata, então, dos problemas como desafios. Quem faz parte da cultura da DXN também, né, vai entender que o desafio é o seu melhor eu, sabe? E você vai começar a se descobrir. E a DXN trata desafios como oportunidades para crescer. Então, aceite todo desafio que vier. Aquele que aparecer, aquela dificuldade, fala assim, poxa, agora Deus está me dando a chance, a oportunidade de eu crescer, tá? Uma teoria muito bacana, olha, a teoria da manga, né? O que é a manga? A manga, ela normalmente mostra como qualquer árvore que vai florescer, mas a manga é muito peculiar. A primeira coisa, antes de nascer o fruto, começa a nascer o quê? As flores, tá? Nascem as flores. E aí, só que no caso da manga, né, quando vem trovão, vem ventania, vem chuva, sabe? O que acontece com estas flores? Logicamente que vão cair. As florzinhas, talvez mais fraquinhas, talvez aquelas que não estavam tão presas dentro do galho, elas vão se sacudir e vão cair, né? E somente aqueles que são mais fortes,
são aqueles que futuramente vão virar um fruto, entendeu? Então, foque nessas pessoas. Eu sei que a gente tem que trazer, né, dentro das nossas equipes, tem que ser o maior florido possível. Mas lembre-se que haverão tempestades, haverão pessoas que não resistem a esses desafios que estamos falando anteriormente. Tem pessoas que ainda precisam amadurecer, mas tem aqueles que hoje em dia já estão determinados e prontos. Então, foque nessas pessoas. E no demais, a gente vai deixar de lado? Não. A gente vai também acolher todo mundo, mas hoje em dia, no processo de crescimento, precisamos estar rodeados de pessoas determinadas também, porque isso vai nos levar a um crescimento muito maior, ok? Porque o sistema está construído, tá? O sistema da DXN foi construído, a arquitetura toda dela está construído para o sucesso. Conversando com o Maurício, que é um dos nossos sócios aqui na DXN, ele disse o seguinte: olha, esse negócio foi tão construído, a arquitetura deste negócio é tão construído, que mesmo que pareça que não está dando certo, ele está te levando à prosperidade, né? Então, lembre-se, o sistema da DXN foi construído para o sucesso, ok? E esse sucesso está baseado em apenas 2 fatores. Preste atenção. O primeiro deles é a educação, tá? A educação. Então, quando a gente fala de aprender os módulos de treinamento da DXN, é que você tem que conhecer a cultura da DXN, você tem que conhecer o plano de marketing da DXN, você tem que conhecer as orientações para novos distribuidores, você tem que conhecer os produtos, sabe? Tudo isso faz parte dessa educação. Então, não adianta você querer ter sucesso com a DXN se você, ao menos, não está disposto a aprender essas informações básicas. Eu sempre falo que a gente tem 3 coisas básicas: saber tudo da DXN, saber tudo do plano de negócios e conhecer e vivenciar os produtos. Então, isso faz parte da parte da vivência, mas precisamos entender teoricamente também tudo isso. Então, esteja disposto a aprender. Sempre há lugares onde nós podemos aprender. Tem treinamentos presenciais, tem eventos presenciais, tem lugares onde você vai aprender, sabe? Só que esteja apto para aprender, ok? Esteja apto, tenha um coração ensinável. Independente do grau acadêmico que você tem, independente do grau social que você tem, você esteja sempre com o coração disposto a aprender, porque aí você vai estar abertura para absorver as informações que vão transformar o seu negócio em um negócio muito próspero, ok? Por si só, ele já vai ser próspero, mas você está pensando em um crescimento sem limites. Então, você tem que estar atento a esse modelo de educação que é formado para poder te levar muito mais para cima, ok? E outro ponto importante é, aqui está hábito, mas que seja a prática, a disciplina de praticar a cultura da DXN. Se tem alguma coisa que não se parece com a cultura da DXN, descarta. Se tem alguma coisa fora, está batendo na cultura da DXN, descarta. Não aceite, se oponha. Por quê? Porque senão você vai começar a se distrair com conceitos, com filosofias, com uma mentalidade que não vai te levar à construção de um negócio sólido na DXN. Se blinde disso, tendo como hábito a prática da cultura da DXN, ok? Tá? Por quê? Porque a DXN é uma mina de ouro. Lembre-se, tá? Não estou falando que a DXN tem mina de ouro. Tem também, mas a DXN, o modelo de negócios, a empresa como um todo, ela é uma mina de ouro, né? Se você faz parte da DXN, entenda, você é uma pessoa destinada à prosperidade. Entenda isso. Você faz parte da DXN e não tem como você ser uma pessoa em algum momento, só se você desistir. Você não vai usufruir dos benefícios, mas quando você continua, você vai perceber os resultados que esta empresa vai trazer para você, tá? E os 4 pilares desta empresa são: primeiro, é uma empresa estável, não tem dívidas com ninguém, tem superioridade de produto em relação à concorrência, porque a DXN vende produtos que ela cultiva, então tem uma qualidade
muito fenomenal. E o plano de marketing é muito generoso. Comparado com outras empresas, o plano de marketing da DXN, ela realmente foi planejado para destinar, conduzir as pessoas à prosperidade. Perdão. Se você faz comparação de um plano de marketing da DXN, você faz comparação do plano de marketing de outras empresas, você automaticamente você começa a perceber as diferenças extravagantes que o plano de marketing da DXN traz. Então, ele é muito generoso, sabe? Ele é uma pessoa, é um plano que te alavanca em algum momento, diferente de outros planos de marketing. A DXN tem uma estrutura de crescimento até agente estrela, tem uma alavancagem até ser diamante, e de diamante em diante ainda, a cada degrau que você vai escalando, a DXN vai te beneficiando muito mais. Então, isso é muito importante, tá? É diferente de qualquer outra empresa. E, claro, é uma rede global que permite que você cresça para para uma expansão global, em mais de 180 países, ok? Então, faça o negócio da DXN o tempo todo. Esta é outra mentalidade que faz parte da filosofia da DXN. Não a meio período, não em tempo integral apenas, sabe, 8 horas por dia. Não, faça o tempo todo. O que quer dizer com isso? Porque nós estamos acostumados a viver uma vida de CLT e fazer um negócio que quando nós entramos no trabalho às 8 da manhã e saímos às 6 da tarde, somente nesse período estamos focados nesse negócio. Mas lembra, na DXN, ela te dá a possibilidade de fazer negócio em qualquer momento. Porque estamos falando de um café, de um chá. Isso você não faz apenas durante o dia. Isso você pode fazer numa reunião familiar. Você pode estar na visita com os amigos, no aniversário de alguém. Quando você conhece outras pessoas, você está falando de alguma coisa. E um ponto de abordagem são os produtos, e outro ponto de abordagem, quando você faz networking, é falar do seu negócio. O que você faz? Conhece pessoas novas, você se apresenta, dizendo o que você faz. Você está no trânsito, você conversa com pessoas. Você está na condução, você conversa com pessoas. Você está em qualquer lugar, na igreja, no mercado, em qualquer lugar, você se depara com pessoas, né? Tem algumas vezes que eu vou comprar alguma coisa no mercado e falo com algumas pessoas e eu pergunto para elas, olha, você já conheceu a DXN? Né? Ou com uma pessoa que está atendendo o mercado. Você já conheceu a DXN? O que é isso? E aí começa um papo de falar o tempo todo da DXN. Então, não há necessidade de colocarmos um cronômetro de tal hora, eu vou fazer meu negócio da DXN. Não. Você pode fazer o tempo todo, sábado, domingo, aonde você tiver contato com pessoas, né? Seja presencialmente, seja virtualmente, você pode fazer a DXN, ok? Tá? E uma coisa interessante, a gente já sabe que dentro do slogan da DXN é aposente-se jovem, aposente-se rico e aposente-se saudável, não é verdade? Por quê? Porque na DXN, um ano de trabalho na DXN, tá? Corresponde a 10 anos do CLT. Lembra? 3 anos trabalhados na DXN correspondem a 30 anos no CLT. Né? Então, imagina, por isso que a gente fala assim, olha, para conseguir a aposentadoria no mercado tradicional, no CLT, você vai ter uma contribuição de 30, 35 anos para você ter a chance de se aposentar com um salário mínimo ou 2 salários mínimos, que é muito pouco para alguém que tem alta idade e ela não consegue, talvez, nem pagar seus próprios medicamentos, sabe? O mais importante é entender que com a DXN, se você se dedica uns 3 anos a este negócio, tenha certeza que você vai ter um salário muito além de que esses mínimos que o CLT te proporciona, tá? Então, hoje em dia, tem gente trabalhando na DXN que chegaram a um certo estágio e são muito beneficiados. E temos muita gente para contar essa história, tá? Então, venha para a DXN e experimente. Dá essa oportunidade, dá essa chance para a DXN que você vai perceber o quão próspero é, tá? E um ponto importante, olha, seja um corredor de maratona. Primeiro,
A gente tem que estar focado no objetivo. Qual que é o objetivo? Chegar na meta. Em quanto tempo que eu vou chegar? Sei lá, dependendo de N fatores. Mas o mais importante é que você esteja focado nisso, tá? Imagine-se como um corredor. Normalmente, as pessoas, elas transitam, sabe? E vêm somente a chegada e batem palma na chegada. Mas, na verdade, o corredor, sabe o que ele faz? Ele não ganhou a corrida lá quando ele atravessou a faixa de chegada. Não. Esse corredor, esse atleta, ele ganhou a corrida a cada passo que ele estava dando. Então, ele, como atleta, sabe que se eu conseguir dar um passo, eu celebro essa conquista. E o segundo passo também é celebrado. E o terceiro também, porque de passo a passo que ele chegou muito longe, né? Então, não se preocupe, vá um passo de cada vez e aproveite cada conquista que você fez. Aproveite, que isso vai te ajudar a entender o quão importante você é e quão potente, ou seja, qual é o seu potencial verdadeiro. Então, segundo este roteirinho aqui, imagine-se como um corredor de maratona. Aproveite todo o cenário durante a corrida. O cenário, em algum momento, vai ser íngreme, vai ser uma descida, vai ser uma curva, sei lá. Aproveite, porque ele vai te dar uma visibilidade de crescimento, tá? Você vai ter diversas formas de enxergar as coisas, diversas possibilidades de solucionar. Uma estrada de terra, uma estrada de pedras, uma estrada talvez muito mais limpa, uma estrada asfaltada, sei lá. Cada uma delas vai te dar uma experiência e aproveite essas experiências que está te trazendo maturidade. E também não deixe que a distância nem o destino te incomodem. Não foque nisso. Você vai chegar até a linha de chegada, tá? Mas não fique muito ansioso. Quando será? Sabe? Não, somente corra, que em algum momento, passo a passo, tenha certeza que você vai chegar ao destino que você se propôs, ok? Porque sem perceber, eventualmente, você vai chegar ao destino. Então, o seu sucesso, não vai ser quando você atravessa a linha de chegada. Não. Cada passo que você está dando, você tem que celebrar, porque isso é a construção do seu sucesso. Ou seja, você vai vivendo sucesso tras sucesso. Esta semana, poxa, eu consegui vender um café. Celebra. Essa já é a sua conquista. É o primeiro passo da sua conquista. E o dia seguinte, olha, eu consegui registrar uma pessoa. Celebra. É a sua conquista. Seja esse corredor de maratona que vai celebrando a cada passo que vai dando, e isso mostra que em algum momento ele vai atravessar a linha de chegada, mas não se preocupe com isso, que isso vai acontecer. Simplesmente vai celebrando o seu sucesso. E se você ainda não celebrou o sucesso até agora, olha aonde você chegou. Então, eu bato palma para você, eu celebro juntamente contigo a sua jornada, porque isso é muito bacana, tá? Reconheça o potencial que você tem. Veja o quanto que você tem conquistado até agora. Veja o quanto você já caminhou. Então, celebre. Faça parte dessa celebração, ok? E você, é o seguinte, se você acredita que você pode, então você pode. A pergunta é, você acredita que você pode? Sim ou não? Coloca nos comentários aí, eu acredito em mim, eu sei que eu posso. Por quê? Porque isso vai te ajudar a você não ficar, sabe? Não ficar apenas acomodado. Pelo contrário, você vai estar sempre procurando fazer alguma coisa, tá? E aprenda. Às vezes a gente está conformado com isso. Ah, é bom. Aqui meu cantinho é bom. O que eu já tenho já é bom. Já é o suficiente. Para com isso. Aprenda a abrir mão daquilo que é bom por uma coisa muito melhor. E sabe, você tem capacidade de chegar a lugares melhores daquilo que você está. Você precisa se mover. Você precisa sair da sua zona de conforto, ok? Nunca estabeleça limites artificiais, inalcançáveis. Ah, eu quero ir para a Lua. Bom, para isso, você precisaria ter começado uma carreira tal, que leva uma estrada. Então, não tome isso como meta. Qual é a tua realidade? Então, trace metas palpáveis, né? Uma pessoa que tem 40 anos e fala assim, poxa, eu nunca toquei um instrumento, nunca fiz aula de canto, mas agora decidi ser artista. Peraí,
para aí, vamos lá, vamos ser realistas, né? Nós precisamos entender quais são as ferramentas que Deus tem colocado em nossa vida, porque a partir daí a gente vai conseguir absorver aquilo que a gente sabe que tem potencial real, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, todos vocês têm potencial para alguma coisa, você pode, mas como que eu sei que eu posso? Então faz uma lista das primeiras coisas que você aprendeu, faz uma lista das segundas coisas que você aprendeu, sei lá, na adolescência, na juventude, as coisas que você está estudando, o que você estudou, né? Agora, se você realmente não estudou nada, se preocupe, tá? Tem que se esforçar para estudar. Mas eu tenho certeza que mesmo de uma coisa manual, de uma coisa talvez ocupacional, você aprendeu. Você é uma pessoa que tem capacidade, você tem expertise para fala, para apresentar, você tem alguma coisa. Então, use isso como potencial para te impulsionar muito além com as ferramentas que você tem. Ok? E nunca gaste muito tempo no que não consegue superar. Você não consegue, sabe, aquele negócio de insistência é diferente de persistência. Insistir numa coisa que não dá certo é muito complicado. Agora, fazer outras ações para conseguir chegar ao meu objetivo, isso mostra que você está persistente, mas tendo a flexibilidade de fazer diversas coisas. Então, se aquilo que você não consegue superar, eu vou martelar lá. Não, peraí, faz outra coisa e continua. Tá? Faz outra coisa relacionada ao teu objetivo que você vai conseguir. Use outra estratégia, use outra ferramenta. Com esta não dá, posso usar com esta. Com esta não me deu tão certo e faço outra. No marketing, a gente leva isso como teste e validade. Testou, deu certo, validou, continua. Né? Não deu certo, tira. Entendeu? E cria outra estratégia. Então é isso. Procura sempre estar aprendendo. Invista tempo, invista dinheiro em educação. Estude. Eu não fui para a faculdade, mas você tem livros, você tem vídeos hoje de mentores que você pode estar ouvindo, sabe? Então mude seus hábitos, tá? Mude o síndrome de não ter dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Você pode conseguir tempo, sim, e você pode conseguir dinheiro, sim. Tá? Você pode. Você deve sempre acreditar que pode ter sucesso. Para ter sucesso, você precisa que sair da zona de conforto. Não fique onde está. Vá além do seu medo para realizar o seu sonho. Medo, não consigo, não posso, são coisas que não existem. Só está na cabeça daquele que quer ser vencido por eles. Não existe, tá? O medo não existe, é um fantasma, uma coisa gigantesca que parece que você não vai conseguir superar. Simplesmente tente, dá o primeiro passo para você ver. Essas muralhas, barreiras, medo e tudo mais, elas vão cair, tá? Você pode. Outro conselho maravilhoso, olha. Pássaros com a mesma pena voam juntos. Quer dizer, se alguém dentro do seu caminho da convivência é um pássaro que não está te impulsionando a crescer na DXN, peraí, não é um pássaro com quem você tem que voar, tá? Por quê? Porque um pássaro só consegue se sentir confortável em um bando da sua espécie. Por isso que há muita gente que se encontra nos eventos da DXN e andam como família, como que se falaram, poxa, a gente nunca se viu. E a gente parece que já se conhecesse muito tempo. Por quê? Porque estamos na mesma sintonia. Então, ande com pessoas bem-sucedidas, se cerque de pessoas bem-sucedidas, se cerque de pessoas sonhadoras. Pessoa que não é sonhadora, que fica te criticando, olha, melhor não olhar ou considerar essas orientações. E às vezes são pessoas da própria família, né? Mas se aproxime com pessoas que vão te ajudar a crescer, ok? Tá? E nunca defina limites artificiais pensando que não terá sucesso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, olha, você é muito velho já, então você não vai conseguir. Para com isso. Ou você é muito jovem, você é muito novo, esse negócio não é para você. Ou você não tem educação, ou você é muito pobre, ou você não pode ser um mentor, um treinador, um líder, um palestrante, porque você não pode. Você não pode ser um líder, não pode ser um bom profissional, você não pode ser um networker,
Você não deve abrir mão do seu ego. Você tem um emprego, para com isso, né? Porque, na verdade, isso daqui são limitações e pensamentos das pessoas que realmente não entendem o que é o mercado hoje em dia. São pessoas que estão dentro de uma área de pessoas que somente nasceram para trabalhar para os outros e vender seu tempo por um salário. Essa é a mentalidade de pessoas que dizem que não funciona esse negócio, né? E, lamentavelmente, a gente tem que se afastar um pouquinho dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos que andar com pessoas que voam justamente nos mesmos sonhos que nós estamos vivendo. Então, nunca pense que, porque eu sou velho, não consigo. Porque sou muito jovem, não consigo. Porque eu não estudei ou porque não tenho isso. Não. Essas são limitações que não existem. Lembra, você nasceu para vencer, você já nasceu com a vitória nas mãos, você é uma pessoa que pode tudo, porque se você diz que você pode, então você pode. Fala assim, eu posso. Fala, eu posso. Fala assim, bate aqui no peito. Eu posso, eu consigo, ok? Invista tempo e esforço na educação. DXN, educação para a vida real. A DXN te ajuda a crescer. Nunca pare de aprender. Mude seus hábitos. Sempre participe dos eventos da DXN, onde tem pessoas ensinando, palestrando, orientando coisas que vão transformar a tua vida. Nunca deixe de estudar. E se você tem possibilidades de fazer cursos, mentorias e tudo mais, faça também. Tudo aquilo que for bom para acrescentar na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, abrace. Mesmo que seja um curso gratuito, ou seja fornecido, sei lá, com alto custo, sei lá, faça sempre, se aperfeiçoe, ok? Faça o que você pode, faça o seu melhor, sempre dê o seu melhor. Por quê? Porque a DXN vai cuidar do resto. Bem-vindo a essa empresa próspera, bem-vindo a DXN, e eu espero que este vídeo, que vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar um link, você possa compartilhar com outras pessoas. Se serviu de edificação para você, com certeza vai ajudar outras pessoas também a entender melhor a DXN, a entender melhor a filosofia da DXN, e espero que você seja muito próspero. Nos vemos na cima, pessoal. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Marcos. Vou passar a palavra para vocês, porque eu sei que o Marcos tem recados muito importantes ainda para passar, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Bom dia, família DXN Brasil.